Olá a todos, bom, hoje a gente vai falar sobre Pitágoras de Samos. Na verdade, Pitágoras de Samos é porque ele teria supostamente nascido na ilha de Samos, que fica aí na costa da atual Turquia, tá? A data aproximada que nós temos é de 580, mais ou menos 490 a.C. E, bom, a biografia de Pitágoras assim, é uma coisa muito interessante porque ele é um dos personagens obscuros da filosofia antiga, até porque é um filósofo que viveu num período assim considerado muito antigo. Em termos gerais, foi Pitágoras que teria definido o conceito de filosofia. Na verdade, ele teria cunhado o termo filosofia. Como todos nós sabemos, isso significa a amizade com o saber, philos, philéu, amor à filosofia, amor de amigo. E o filósofo grego Porfírio menciona, numa obra vinculada à vida de Pitágoras, que ninguém sabe ao certo o que Pitágoras disse aos seus colegas, já que eles observavam um silêncio em comum. Na verdade, isso aí tem a ver com o fato de que o Pitágoras fundou o pitagorismo. Ele foi uma espécie de um messias meio que virtual para sua comunidade em Crotona. E, bom, isso aí você vai entender no decorrer do vídeo, essa grande diferença entre Pitágoras e os outros filósofos, porque na verdade, se você for avaliar bem, vai perceber que Tales de Mileto ou Anaximandro não tinha uma escola mística ou que fizesse culto à sua personalidade. Uma escola tipo os anaximandrinos. Não, isso não existia. Mas no caso de Pitágoras existia, porque Pitágoras seguia uma religião que na verdade, conforme a ideia de alguns, teria nascido por parte da sua irmã, chamada Temistocleia, que na verdade a Temistocleia é tida por alguns como irmã de Pitágoras, para outros ela foi apenas a mestra de Pitágoras. Daí deriva o fato dela ser tida como a primeira filósofa, ou, no caso a primeira mulher a ser chamada de filósofa, propriamente dita. Isso é muito normal, até mesmo porque quem cunhou o termo foi o Pitágoras, então é mais do que normal, se ele teve uma mestra, chamá-la de filósofa. É interessante notar uma lenda que se diz a respeito de Pitágoras. Nós não sabemos ao certo se isso é verídico ou não, mas é interessante nós mencionarmos aqui. O nome do Pitágoras, ele significa altar da Pítia, ou então aquele que foi anunciado pela Pítia. Bom, eu não sei se vocês sabem, mas Pítia deriva do termo pitonisa, que neste caso significa serpente. A pitonisa era, na verdade, uma profetisa do oráculo de Delfos. Eu coloquei aí nas imagens do vídeo o oráculo de Delfos. E conta-se na história desse oráculo, ele era um oráculo que era inicialmente dedicado a Apolo, que nesse caso teria matado o monstro mitológico Piton, que teria dividido esse monstro, o corpo do monstro, em dois, e isso o teria tornado dono do oráculo de Delfos. O interessante notar aqui é que as histórias que são muito sinistras, porque inicialmente a pitonisa, que era a profetisa do oráculo de Delfos, ela usava muitas ervas para ficar meio doidona, e ela começava em alguns casos, no momento do ritual ali, ela entrava numa espécie de estado de frenesi, um êxtase total, e ela começava a falar muitas coisas diferentes. Dizem que subia também os vapores de algumas fendas no rochedo, o que fazia com que ela ficasse totalmente alterada. E aquilo que ela falasse, mesmo sem sentido inicialmente, era anotado, e o que fosse objetivo por parte daquele que estava consultando o oráculo seria tido então como uma resposta definitiva, como uma resposta dada pelos deuses, ou no caso por Apolo. Em alguns outros relatos dizem que o oráculo, o lugar onde ficava o templo, o oráculo, ele tremia, então dando a entender que existia fatores aí supranaturais, fatores sobrenaturais ocorrendo naquele lugar. Isso aí, obviamente, fica a cargo de quem quiser acreditar, Eu não duvido. Mas de qualquer forma, a pitonisa era uma profetisa do oráculo de Delfos, que tinha por incumbência trazer a mensagem do oráculo. E só para caráter de curiosidade, o oráculo de Delfos é justamente aquele que influenciou tanto a Sócrates, porque tinha por inscrição, no próprio oráculo, a seguinte frase:
ó homem, conhece-te a ti mesmo. Bom, partindo da hipótese de que esse espírito adivinhador seja um espírito, digamos, em termos gerais, demoníaco, não no sentido grego do daimon, que seria apenas os manes, mas num sentido até mesmo judaico-cristão, onde esses seres fossem, na verdade, seres de alta periculosidade em termos espirituais, nós poderíamos indagar aqui o porquê dele falar a verdade, né, em Delfos, no quesito conhece-te a ti mesmo, e até na perspectiva de que, uma vez perguntado, se eu não me engano foi Querofonte, né, que teria perguntado ao oráculo quem é o homem mais sábio de Atenas, o qual ele responde que seria Sócrates. É interessante notar que posteriormente, muito depois obviamente, na viagem missionária de Paulo e Silas, uma mulher surta com o espírito adivinhador, gritando a todo tempo de que aqueles eram servos de Deus e falavam em nome do Deus Altíssimo, trazendo a salvação aos homens. Ou seja, a expressão do espírito também é uma expressão totalmente verdadeira. Ele fala a verdade em relação àqueles indivíduos. Só que me parece que tanto no caso de Sócrates, talvez, não sei, quanto no caso dos missionários de Cristo, o Paulo e Silas, aquela verdade que foi repassada pela pitonisa me parecia que era uma verdade conveniente para que aqueles indivíduos sofressem posteriormente, porque obviamente falando e gritando na praça, né, que eles eram os tais servos do Deus Altíssimo, e provocando a ação deles em relação ao espírito adivinhador, eles foram extremamente perseguidos. E a gente sabe que Sócrates também foi um cara que foi perseguido a tal ponto de ser morto, sendo obrigado a tomar o veneno da cicuta. Então é complicado, né? Mas fica aí a sua interpretação em relação a isso, pesquise e chegue às suas próprias conclusões. Bom, isso tudo é muito interessante notar, né? Porque, de certa forma, a mística da religião de Pitágoras, ele envolve muitos elementos da própria religião órfica. Vocês lembram que na religião do orfismo, por exemplo, existia aquela coisa da metempsicose, que é, na verdade, você acreditar em várias reencarnações e diante de uma postura ascética, uma postura no sentido de praticar ali os seus rituais específicos, muito bem elaborados, você conseguiria sair da roda da vida, que impediria que você tivesse aí a felicidade plena ou a realização plena, vamos dizer assim. Pitágoras também acreditava na metempsicose, então ele elabora isso na sua mística, né? E isso tirando o lado científico, porque em Pitágoras nós temos os dois elementos muito unidos, tanto a mística da religião, do pitagorismo, quanto a questão científica que nós vamos abordar logo mais. Bom, em termos gerais, o pitagorismo recebeu grande influência do orfismo. Alguns estudiosos advertem que pode ser que na verdade o orfismo tenha sofrido influência do pitagorismo, e a gente pode dizer que nada impede que os dois tenham influenciado um ao outro, mas é bem provável que o pitagorismo tenha sido mais influenciado pelo orfismo. E na medida em que o orfismo tinha por um culto máximo a Dioniso, porque Dioniso era na verdade aquele que foi devorado pelos titãs, e uma vez diante da revolta ou da indignação de Zeus, que teria fulminado esses mesmos titãs, tanto o corpo de Dionísio morto quanto os titãs teriam sido incinerados, e isso teria formado a humanidade. Bom, diante dessa perspectiva, o homem teria então um lado titânico e um lado dionisíaco. No caso do pitagorismo, embora eles tenham similaridades de doutrinas, né, existe uma grande diferença nesse quesito, porque a entidade mais, digamos, reverenciada pelos pitagóricos, de certa forma, seria o Apolo, como sendo daquele que traz razoabilidade, razão, harmonia, etc, etc. E para os pitagóricos, por isso, o número é o grande representante da arquê, diferentemente dos três primeiros filósofos, que definiam a arquê como água, ou como ápero, ou então como ar. Pitágoras tira isso do caráter da substância para trazer o caráter agora da forma, dizendo que o número sim é a representação ou a forma da harmonia do universo, porque o número
é regente das formas e das ideias. Então veja o motivo pelo qual o pitagorismo influenciou grandemente a Platão. Não em tudo, obviamente. Dizem alguns estudiosos que Platão, para ter acesso aos conhecimentos pitagóricos, foi muito difícil, mas ele conseguiu desembolsar um dinheiro que pagou a um indivíduo que estava precisando muito, né, porque estava com dificuldades financeiras, que lhe vendeu manuscritos a respeito do pitagorismo, e daí é que Platão teve acesso a esse conhecimento. E você vê que até naquela época foi meio difícil para ele. Bom, como vocês já devem ter percebido até aqui, a biografia de Pitágoras está recheada de lendas e é muito obscura, é muito difícil da gente determinar algo objetivo. Mas em termos gerais a gente pode dizer que Pitágoras ele viajou muito, e é provável que ele também tenha estudado na escola de Mileto e até mesmo visitado o Egito, porque o Egito, como nós citamos nos vídeos introdutórios sobre essa abordagem da história da filosofia, teve um conhecimento muito profundo no quesito matemático, e isso com certeza foi repassado de alguma forma para Pitágoras, tendo em vista que ele viajou tanto quanto é dito pelos estudiosos. Inclusive, provavelmente também viajou para a Babilônia, porque os pitagóricos utilizavam o símbolo do pentagrama, né? O símbolo do pentagrama, que hoje é vinculado ao satanismo, foi um símbolo utilizado por Pitágoras também, até pela qualidade geométrica que esse símbolo... E também como exemplo, o símbolo ele é tido como uma espécie de exemplo da eternidade, né? Porque você pode fazer vários pentagramas dentro do outro e isso é infinito. Por isso que eu mencionei que é possível até que a gente tenha Pitágoras como um cara meio bruxo, assim, né? Porque, poxa vida, o cara tem um nome que é vinculado à serpente. Teve uma irmã que foi bruxa. Em termos gerais, foi uma profetisa do oráculo de Delfos. Tinha simpatia pelo pentagrama. Se ele fosse numa Igreja Universal da Vida, meu amigo, ele seria tido como um cara possesso. Mas vocês vão ver o lado bom de Pitágoras, porque fora essa questão mística, ele foi um grande cientista. E assim, para começar essa parte, a gente pode dizer que foi ele o cara que criou, né, aquela ideia de que a soma dos quadrados do cateto seria igual ao quadrado da hipotenusa. Esse é o famoso Teorema de Pitágoras. Vocês têm aí um exemplo do Teorema de Pitágoras na tela. Aí você pode perguntar para que serve o Teorema de Pitágoras, né? Eu deixei aqui essa imagem que deixa bem claro para que serve. Então ele serve, por exemplo, para calcular a medida de um lado desconhecido do triângulo retângulo, como consta aí na imagem. Agora eu deixei uma observação abaixo aí na imagem também, que isso aí não vai funcionar para medir distâncias muito longas, porque o planeta Terra ele é esférico. Então se você usar o Teorema de Pitágoras, os cálculos não serão exatos, tá ok? É interessante notar que o Pitágoras não percebeu isso, porque de certa forma os pitagóricos são dos primeiros a aderirem à ideia de que os corpos celestes são esféricos. E talvez ele não tenha se apegado à ideia de que o seu teorema não funcionaria justamente para esse corpo celeste, justamente por ele ser esférico. Mas isso foi um grande progresso, né? Eu fico imaginando os antigos olhando para o céu, vendo o sol, né, quando está enfraquecido pelo decorrer da tarde, ou a lua à noite, e enxergando que ambos são redondos, né? Daria para chegar a uma conclusão efetiva de que os corpos celestes e as estrelas e os planetas que se tornam visíveis em algumas épocas do ano são esféricos. Agora, eu entendo que isso foi muito difícil para as pessoas que viveram naquela época. Mas foi Pitágoras que estrutura uma forma primitiva do que a gente chamaria de música das esferas. Essa música das esferas eu vou deixar no final do vídeo. Você vai entender de uma forma didática o que o Pitágoras quis repassar com essa ideia. Porque na medida que ele determina que o número ele é regente das formas, ou seja, ele é arquê, as formas é que determinam o contexto da realidade. E o número é esse regente. E o número também é o regente da própria acústica, que é uma ciência exata também, porque ele governa
essas proporções harmônicas. E foi a partir daí que ele começou a aplicar esse teorema para o cosmos, para demonstrar que a relação harmônica das estrelas e dos planetas e dos elementos em geral de fato existe. Inclusive é daí que advém o termo cosmo, né? Porque o cosmo na verdade significa, em termos estéticos, beleza, mas também organização, harmonia. E isso foi uma grande realização, sabe, para a filosofia daquele período. Descobrir que o cosmos é harmônico. E é daí que advém a música das esferas, que tem seu auge, né, com Ptolomeu, que determina um modelo de universo geocêntrico em que várias esferas estéreis, né, ou etéreis, melhor dizendo, onde os movimentos eles obedeceriam a uma harmonia, né, que seria no caso similar à harmonia musical. Então, na medida que os egípcios descobrem, né, um triângulo cujos lados têm uma razão específica, por exemplo, tem de um lado 3, 4 e 5, podem ver aí a imagem, aí nesse caso ele sempre teria um ângulo reto. E isso foi muito útil para o sentido prático, né, como no caso da arquitetura egípcia. Como nós dissemos nos vídeos anteriores, principalmente no de introdução, os egípcios, os babilônios, os povos antigos que influenciaram os povos indo-europeus, no caso dos gregos, eles tiveram um conhecimento muito avançado, mas que não foi utilizado de uma maneira mais profunda ou mais abrangente como fizeram os gregos, porque Pitágoras aqui ele excede isso em muito, formulando uma teoria cosmológica. E nessa apreensão que Pitágoras teve dos egípcios, ele então descobre que o princípio fundamental de todos os triângulos seria com o ângulo reto, ou seja, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos dois catetos. E ele teria então determinado de uma maneira totalmente racional que isso era universalmente verdadeiro, tá? Lembrando, desde que seja de fato verificado numa região plana e não numa região esférica. Uma pergunta que surge assim quando a gente fala de Pitágoras, da matemática dos gregos antigos, fica aquela coisa, porque assim, o Tales de Mileto ele também ele tem o teorema que determina aí a proporção ou tamanho de objetos muito grandes, né? E fica a questão, mas como que era a matemática daquele período? Porque o que era utilizado? Letras, números? Os números arábicos não eram obviamente utilizados, né? Bom, você tem que entender o seguinte. Naquela época eles consideravam o número 1 como se fosse um ponto único, que seria no caso uma unidade. Essa unidade, junta com outra unidade, formaria uma linha, e essa linha seria tida como o número 2. Daí em diante, nessa ligação de pontos, o número 3 seria uma superfície, ou um plano, e o 4 um sólido. E é interessante notar, né, que essa forma de verificar as unidades, né, na matemática também corresponde com esse conceito que hoje nós temos de dimensionalidade, né, que é um tanto utilizado pela física, que teve seu aspecto primitivo na matemática do pitagorismo. Veja que coisa interessantíssima isso. Mas em termos gerais, a descoberta assim, mais importante que Pitágoras teve foi de acordo com uma história que conta que ele concebeu essa ideia de harmonia numérica, que é a que determina que o número é o regente das formas, baseado justamente nessa história. Veja só. Ele estava passando por um lugar e ele viu dois trabalhadores. Um tinha uma bigorna com a metade do tamanho do outro, né, uma bigorna menor. E os sons das marteladas, elas estavam exatamente em 1/8 de distância. Mas o fato é que a experiência com a corda dedilhada, que é com aquele instrumento musical muito antigo chamado lira, é que determinou as razões dos intervalos, no caso aí os números de notas, né, entre duas notas e tal, que determinou o pensamento de Pitágoras em relação à harmonia. A harmonia no quesito de acústica. E foi daí que ele passou a essa harmonia que ele chama de elegante, né, no sentido matemático, em vista do estudo da acústica, no caso de uma geometria abstrata, para o mundo natural. Aquilo que a gente mencionou anteriormente, que seria a música das esferas. Então o Pitágoras ele tinha provado não apenas que a estrutura do universo podia ser explicada pela matemática, mas que o próprio número é o regente das formas. Veja a diferença dele para os filósofos anteriores. Ele se baseia agora na forma e não na substância.
Isso é muito importante para trazer esse pensamento abstrato. E outra coisa muito importante dizer aqui também é que esse pensamento abstrato de Pitágoras nasce justamente da influência que ele teve do orfismo. Porque o orfismo ele tem uma influência totalmente diferente da religião natural, dos deuses. A gente, nos vídeos preliminares aqui desse curso básico, ali foi mencionado que existiram duas religiões, a religião dos deuses da natureza, porque eram antropomórficos, veja, o deus é Zeus, Apolo, e todos esses deuses eles são iguais aos homens, têm as mesmas paixões dos homens, então são deuses da natureza. Agora o orfismo ele traz um conceito muito mais divinizado para a coisa. Ele determina um inferno totalmente cheio de salas e de tipos diferentes de castigos, traz uma complexidade diferente para o mundo pós-morte. Então isso traz uma certa divisão entre o corpo e a alma, ou no caso o espírito. Daí acaba por derivar um pensamento mais abstrato, havendo então uma dicotomia entre o corpo e a mente. Isso alude também na filosofia de Pitágoras, porque agora ele determina que a forma abstrata é o elemento principal para o mundo natural. Existe, de certa forma, um rompimento. Muitas pessoas criticam Platão justamente pela concepção do mundo das ideias que ele adere justamente por influência, provavelmente, do Pitágoras, que advém também uma influência aí do orfismo, né? Bom, outra coisa que eu tinha notado aqui também é que essa descoberta das harmonias, né, se tornou muito conhecida e inspirou o químico inglês John Newlands, que teria descoberto como lei das oitavas e auxiliou também no desenvolvimento da lei periódica dos elementos químicos que são usados ainda hoje. Outra coisa é que Pitágoras também estabeleceu o princípio do raciocínio dedutivo, isso é importante dizer, que seria o processo passo a passo, né, que começa com axiomas evidentes, tipo 2 mais 2 é 4, aquela coisa que eu tinha mencionado, né? Um ponto, uma unidade, quando ligada a outra unidade, forma uma linha. Quando formada uma terceira unidade, tem uma base, dando aí então um conceito, né, de dimensionalidade. Então, ele de certa forma foi o iniciador dessa concepção desse olhar dedutivo, né? Isso aí deu a ideia de que o pensamento abstrato ele seria superior à evidência dos sentidos. Então é isso que a gente pode basear o conceito pitagórico. Vinculado a Apolo, enquanto os orfistas estão vinculados a Dioniso. Não sei se vocês conseguem fazer a associação do pensamento agora nietzschiano, que menciona a dualidade entre o Dioniso, o bebedor de vinho, com o Apolo, o senhor da razão, da abstração. Os pitagóricos eram mais totalmente vinculados a essa coisa da harmonia, da exatidão geométrica e, obviamente, como sendo um culto ao número, ou no caso de termos mitológicos, a Apolo. Bom, gente, então só para finalizar, Pitágoras ele viajou muito e talvez tenha estudado também na escola de Mileto. Ele estabeleceu também uma comunidade, né, aproximadamente 300 pessoas, na cidade de Crotona, que fica no sul da Itália, isso com mais ou menos 40 anos de idade. E como a gente já disse, é uma mistura assim, de misticismo com ciência, um negócio escabroso, mas que foi até bem definido, né, pelos pitagóricos. Depois ocorreu uma divisão, onde alguns pitagóricos estavam mais vinculados à ciência e outros mais ao misticismo. Isso era uma coisa até muito previsível. Aos 60 anos de idade, mais ou menos, né, o Pitágoras se casou com uma jovem chamada Teano de Crotona. Inclusive a Teano de Crotona também era voltada para esse lado matemático, científico. E as filhas de Pitágoras também foram grandes alunas ali do pensamento pitagórico. Só que depois o próprio Pitágoras foi forçado a deixar essa cidade aí de Crotona, por certa hostilidade que ele teve na região. Ele fugiu para um outro lugarejo chamado Metaponto, que também ficava aí no sul da Itália, e ali, segundo as fontes, que ele teria morrido. A comunidade pitagórica ela ficou assim, pouco tempo depois da morte de Pitágoras, foi enfraquecendo até quase ser extinta, certo? Só que depois ocorreram muitas insurreições dessa pensamento pitagórico, a gente chamaria de neopitagorismo. Inclusive tem uma seita
que misturava conceitos do cristianismo com o pitagorismo. E isso nada mais é do que gnosticismo, né? O gnosticismo pré-cristão foi um evento assim muito de longo alcance, de escala tão grande ao ponto de concorrer com a própria religião cristã que estava começando ali, e que teve grande influência nessas duas religiões místicas, né? Pitagorismo e orfismo. Isso é interessante dizer para a gente pesquisar. Eu não poderia também finalizar aqui sem mostrar para vocês os símbolos, né, que foram utilizados pelos pitagóricos. Eu acho que isso aqui é muito interessante. Vocês sabem que o pitagorismo influenciou muito a questão da arquitetura clássica, até mesmo vinculado à questão da geometria. Então, eles tinham, por exemplo, o número 10 na forma de um tetráctis, que era a forma triangular composta por filas de pontos. Isso porque, na verdade, os pitagóricos eles meio que veneravam, né, alguns padrões numéricos. Por exemplo, eles atribuíam características aos próprios números, uma coisa meio louca assim. Os números pares, por exemplo, seriam números bons e os ímpares seriam números maus. O número 4 seria um número justo e aí assim por diante. Isso também formulou, né, a cartilha dos numerólogos posteriores, né, o pensamento da numerologia. Outra coisa que eu posso dizer aqui, bom, voltando aqui para o tetráctis, né, que seria o deca, ele é definido da seguinte forma, vocês têm aí a imagem, então vocês podem perceber que a chamada tétrada seria um diagrama que representa os 4 primeiros números num triângulo de 10 pontos. Então, embaixo você tem o número 4, em cima o número 3, depois o número 2, depois o número 1. Dos lados você tem 4, 4, 4. Então, tanto o triângulo quanto o número 10, que seria tido como deca, se tornaram objetos de adoração para os pitagóricos. Aliás, no pensamento pitagórico, o 10 é o número perfeito, porque é meio que constituído da soma dos 4 primeiros números inteiros, como mostrado nessa imagem aí. Eu marquei uma coisa também importante aqui para falar, que os pitagóricos eles acreditavam, né, que existiam 10 corpos celestes. E aí seria, assim se faz a definição deles, olha só. 5 planetas, aí teria o Sol, a Lua e a Terra, e também uma misteriosa e invisível contra-terra. Isso é muito interessante porque essa contra-terra também existe no pensamento, ou pelo menos nos tabletes de barro, né, dos sumérios, em algumas imagens antigas você vê essa tal contra-terra, que alguns teóricos da conspiração chamariam de Nibiru, ou Nibiru, uma coisa assim. Agora, um outro detalhe é que, além dos planetas, né, que orbitavam no céu, eles orbitavam, na verdade, no fogo central, que era aquilo que ficaria no lugar do Sol, porque o Sol aí, nesse caso, seria um planeta. Inclusive, essa contra-terra, ela faria, de certa forma, proteção para a Terra em relação ao fogo central, né? Teoria até esteticamente bonita. Agora, você sabe que nem tudo é flores. Então, essa cosmogonia, né, perfeita, geométrica, linda, teoricamente de Pitágoras, ela encontrou problemas pelos próprios estudos dele, ou dos seus discípulos, né? Por exemplo, a questão dos números irracionais, que assim não faria tanto sentido, né, dentro dessa cosmologia, desse pensamento geométrico meio que perfeccionista, né, do pitagorismo. É interessante notar, por exemplo, que a primeira descoberta, né, de um número racional seria atribuído a um cidadão chamado Hipaso de Metaponto, que, lógico, seria um seguidor aí de Pitágoras. E segundo se conta, né, essa história, que ninguém sabe se é verdadeira mesmo, ele teria produzido uma demonstração de que a raiz de 2 seria irracional. Só que Pitágoras considerava que a raiz de 2 maculava, de certa forma, né, manchava a perfeição dos números e por isso não poderia jamais existir, porque não fazia sentido dentro da cosmologia perfeita, geométrica do pitagorismo. Só que ele nunca conseguiu refutar o pensamento do seu discípulo com uma lógica realmente efetiva, né, que ele mesmo teria elaborado. E essa história conta, né, que Pitágoras teria condenado o seguidor dele por causa dessa descoberta ao afogamento. Ninguém sabe ao certo se isso ocorreu ou não, mas só demonstra que, por mais que ele tenha descoberto coisas incríveis, ainda tinha aquele problema comum nos grandes pensadores, que é o perfeccionismo da grande narrativa, que a gente pode falar também disso
posteriormente para deixar claro que por mais que você esteja influenciado por algum grande pensador, você tem que entender que ele certamente terá muitos pontos cegos. Isso é inevitável. Além do que, a gente tem que lembrar também que os povos antigos receberam muitas influências das quais nós simplesmente desconhecemos. Lembra nos vídeos anteriores que eu falei da influência supostamente supranatural em povos como os maias, incas e astecas, ou até mesmo nos antigos sumérios? E, bom, eu não duvidaria se caso Pitágoras tivesse tido de fato uma influência transcendental, até pelo seu envolvimento, né, com o misticismo, que dá origem, ou na verdade uma influência dos babilônios no quesito esoterismo. Eu não sei ao certo, isso daí fica a cargo de quem está investigando as suas devidas conclusões. As minhas, até o presente momento, são essas. Bom, essa é a minha deixa, então eu vou terminar por aqui e deixo com vocês agora a música das esferas. É bem interessante, então acompanha aí comigo e até o próximo vídeo. Tchau!